Eu quero pedir para você abrir comigo, nesse momento, a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos dando continuidade à mensagem que foi pregada no último domingo. E estamos encerrando hoje a série sobre a palavra de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a Escritura, diz comigo assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Então, partindo desta grande verdade, nós cremos, irmãos, de todo o nosso coração. Se você é crente, se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, você crê de todo o seu coração de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Logo, nós acreditamos, nós cremos e confiamos que tanto a sua autoria quanto o seu conteúdo, ambos são divinos. Amém, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. E glória a Deus por isso, irmãos. E lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, está escrito que jamais a profecia teve origem na vontade humana. Jamais. Jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos por quem, pastor? Impelidos pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Pedro está afirmando, em concordância com o apóstolo Paulo, é que a palavra de Deus, a profecia, ela não teve origem na vontade humana, a sua origem é divina, porque a sua autoria, o seu autor é divino, a saber, o próprio Deus. Portanto, o seu conteúdo é divino. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. E por isso nós podemos confiar nela, por isso nós podemos vivê-la, por isso nós podemos proclamá-la na certeza de que o que nós estamos vivendo, o que nós estamos proclamando, não apenas com a nossa voz, mas com a nossa vida, não é palavra de homens, mas é palavra de Deus, irmãos. E aí, meus irmãos, eu gostaria de, nesta manhã, de uma forma bem pastoral, eu gostaria de pensar com vocês
sobre por quê. Por que o quê, pastor? Por que eu preciso, por que eu devo amar as Escrituras, conhecer as Escrituras, mergulhar nas Escrituras? Por quê, pastor? Por que todos nós precisamos amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, mergulhar no conhecimento da palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus? Por quê, pastor? Me dar alguns motivos para que nós possamos compreender, para que nós possamos ter clareza sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. No domingo passado eu afirmei para vocês que o nosso Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, nós pertencemos a um Pai de amor, a um Deus de amor. E este Deus de amor que nos ama e a quem nós amamos, você está aí? Você ama o seu Deus? Amém. Todos nós amamos ao Senhor. Estamos aqui, acima de tudo e antes de tudo, porque nós amamos ao nosso Senhor. Nós amamos a Cristo. E o nosso amor, na verdade, é uma resposta a Ele, é uma resposta ao seu amor, porque a Bíblia diz também que Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos alcançou pelo seu amor, e com o seu amor, cá estamos nós, dizendo para Ele que nós o amamos, que nós somos apaixonados por Ele, que nós não sabemos viver sem Ele, que nós queremos mais dEle, mais da Sua palavra, nós queremos mais da Sua presença. Agora, irmãos, esse Deus de amor, eu quero dizer o seguinte, que esse Deus, que é amor, Ele escreveu uma carta de amor para mim e para você. Amém? E a carta que Deus escreveu para mim e para você é a Bíblia. É a palavra de Deus. Amém? Portanto, irmãos, não faz sentido, o que é que não faz sentido, pastor? Nós declararmos que amamos ao Senhor, que confiamos no seu amor, que temos experimentado do seu amor, e nós não paramos para ouvir o que esse Deus de amor tem a nos dizer. Nós não investimos tempo e tempo de qualidade para ouvir Deus, ouvir o que Cristo tem para falar, para dizer. Aí você pergunta assim para mim, pastor, Deus fala? Deus fala comigo? E eu digo para você, fala? Deus fala com você? E digo mais, Deus fala com você todos os dias? E digo mais, Deus está constantemente falando comigo e com você? Domingo passado, eu citei um pensamento de um escritor cristão, a quem eu e o pastor Saulo admiramos, chamado C.S. Lewis. Escritor, como o pastor Saulo, escritor de uma obra que ficou conhecida no mundo todo, fizeram até filmes essa obra, chamado As Crônicas de Nárnia. O escritor das Crônicas de Nárnia, chamado C.S. Lewis, ele disse certa feita, Deus sussurra por meio da natureza. Deus fala através da sua palavra e Deus grita através da dor. Eu vou repetir. Deus sussurra por meio da natureza.
Deus fala através da sua palavra. E Deus grita através da dor. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus mudo, mas é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que fala. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos parando para ouvi-lo. Nós, muitas vezes, não estamos suprindo a nossa maior necessidade primária na vida de um ser humano, mas uma necessidade maior ainda na vida de um ser humano que se diz crente, cristão, seguidor de Cristo. E qual é a necessidade número 1, pastor Beto? Qual é a necessidade mais primária? Não há outra maior. Eu digo a você nesta manhã, a nossa maior necessidade é de Deus e de ouvir a sua voz. A maior necessidade de um homem de Deus é de estar com Deus, é de andar com Deus, é de ser tocado todos os dias por sua presença, mas também por sua palavra. Deus disse a Abraão: Abraão, eu estou firmando uma aliança contigo, Abraão. E nesta aliança, neste contrato que eu estou firmando com você, a minha parte é ser teu Deus, a minha parte é te orientar, é te ensinar. É passar a você os meus preceitos, os meus desígnios. E a tua parte, Abraão, sabe qual é a tua parte? É andar na minha presença. E ele disse assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito no hebraico significa totalmente semelhante à verdade. E aí vem Jesus em João, no capítulo 14, e nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, e tem Romanos capítulo 8, verso 29, diz que todos nós fomos predestinados para sermos semelhantes a Jesus. Ou seja, o maior propósito de Deus para as nossas vidas é nos tornarmos semelhantes a Jesus. E Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele é a verdade. Só que Deus disse a Abraão, Abraão, o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Logo, para nós sermos totalmente semelhantes à verdade, a saber, Cristo. A verdade é uma pessoa. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Jesus, o Redentor. Para nos tornarmos semelhantes a Jesus e vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos decidir andar com Deus. E um homem que anda com Deus desfruta da presença de Deus. Mas um homem que anda com Deus, além de desfrutar da presença de Deus, ele desfruta de uma grande bênção que acontece somente com quem anda com Deus e desfruta da sua presença. E qual é essa grande bênção, pastor? É a bênção de andar com Deus, desfrutar da sua presença e ouvir a sua doce e poderosa voz a cada instante, a cada momento, todos os dias. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então, vamos lá. A primeira razão, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos e devemos amar, ler, estudar e conhecer as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia, é para ouvir a voz de Deus. Diz assim comigo: ouvir a voz de Deus.
Jesus disse em João capítulo 10, verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A chave para conhecer o Senhor é ouvir a sua voz. É impossível um homem dizer que conhece a Deus sem tê-lo ouvido, sem estar ouvindo esse Deus. Ah, pastor, eu conheço Jesus. Ah, pastor, eu conheço o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, eu sou um homem cheio de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu tenho tempo, pastor, de vez em quando me sobra tempo, eu paro para ouvi-lo. Eu paro para escutá-lo. Eu paro para ler a palavra de Deus. Pastor, eu busco tanto ao Senhor, eu busco tanto o Espírito Santo de Deus, que eu não tenho tempo para ouvi-lo. Faz sentido, irmãos? Eu tenho me derramado tanto em oração, eu tenho clamado tanto ao Senhor. Aí, pastor Saulo, no último domingo, nós aprendemos que orar é mais ouvir do que falar. Nós aprendemos no domingo passado, e eu quero reforçar neste domingo, que os profetas no Antigo Testamento, eles eram conhecidos e até hoje são conhecidos como os oráculos de Deus. Homens de Deus que declaravam o que, irmãos? A palavra de Deus. E todos esses profetas no Antigo Testamento, antes de declarar a palavra de Deus, a sentença de Deus, o juízo de Deus, os desígnios de Deus, eles diziam o que, irmãos? Assim diz o Senhor. Os profetas de Deus, oráculos de Deus, todos eles, antes de declarar o que o Senhor tinha a dizer para o seu povo, para os seus, eles diziam, assim diz o Senhor. Agora, esses homens de Deus, chamados profetas, eles possuíam uma característica, talvez a sua característica mais marcante. Eles são conhecidos como os oráculos de Deus, ou seja, aqueles que eram a boca de Deus. Mas eles eram oráculos de Deus e eles eram a boca de Deus na terra. Por quê, pastor? Por quê? Por qual razão? Sabe por quê, irmãos? Porque esses homens que abriam a sua boca para declarar a palavra de Deus, antes, eles paravam para ouvir a voz de Deus e para compreender o que Deus estava falando e dizendo. Amém? Um profeta de Deus é um homem que tem prazer em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus, ouvir e compreender o que Deus está falando. O nosso Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele tem prazer em falar conosco, Ele tem prazer em se revelar, e todas as vezes que Deus se revela nas Escrituras e na história, e a mim e a você, Ele se revela com o objetivo de revelar quem Ele é, revelar a sua natureza, revelar o seu caráter, revelar os seus propósitos e revelar o seu modo de agir. O nosso Deus tem prazer em falar conosco. O nosso Deus tem prazer em se comunicar conosco. O nosso Deus tem prazer em se mostrar. Para quê, pastor? Por quê?
Porque Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento real e pessoal e íntimo com Ele. Agora, para isso, irmãos, nós temos que gastar tempo. E gastar tempo com Ele. E gastar tempo com Ele ouvindo a sua voz. A Bíblia é uma definição minha pessoal, né? O que é a Bíblia, pastor Beto? A Bíblia é Deus falando com você. Diz assim comigo, ó, a Bíblia, diz com maior alegria e leveza, a Bíblia é Deus falando comigo. Todas as vezes que eu abro este livro, que não é um livro qualquer, que é um livro incomparável, é o livro. Todas as vezes que nós nos aproximamos deste livro, que é a palavra de Deus, e lá em Hebreus, no capítulo 4, diz que essa palavra ela é viva, e lá em Provérbios, no capítulo 4, diz que essa palavra que é viva, ela gera vida. Então, todas as vezes que eu me aproximo desta palavra, que eu abro esta palavra, eu preciso me aproximar dela, eu preciso abrir essa palavra com expectativas. É mesmo, pastor? E qual a expectativa? Com a expectativa de ouvir a sua voz. Com a expectativa de ser tocado pela sua palavra. De ser lavado pela sua palavra, como está lá em Efésios capítulo 5. Porque pela sua palavra nós somos lavados, somos purificados, somos renovados. Somos fortalecidos, irmãos. Irmãos, nós precisamos voltar a entrar na presença de Deus e a abrir a sua palavra com expectativas santas, meus irmãos. Voltar a entrar na presença de Deus, a dobrar os nossos joelhos em sua presença, em oração e em meditação, mas com expectativas. Dizer para Ele: meu Senhor, eu quero ouvir a Tua voz hoje outra vez. O Senhor falou comigo ontem no culto, enquanto o pastor Saulo estava ali, enquanto o pastor Beto estava ali, enquanto o pastor Luiz estava ali. Mas Senhor, hoje é segunda-feira e eu quero ouvir a Tua voz outra vez. Eu quero sentir a Tua voz penetrando a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Ah, irmãos, como nós carecemos de Deus e da Sua palavra. Se você puder voltar para casa com esta verdade, com esta convicção, ou melhor, talvez com esta chama no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, possa aquecer ainda mais o seu coração, possa aumentar. Se há uma chama no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa aumentar essa chama. Mas para isso você vai ter que trazer mais lenha. Você vai ter que trazer mais lenha. Quem traz a lenha, pastor? É você. Quem tem fome e sede, quem é, irmãos? Somos nós. Então traz mais lenha, irmão. Traz mais lenha. O Espírito Santo habita aí dentro de você. Ah, pastor, há tanto tempo que eu não queimo mais pelo Senhor. Há tanto tempo, pastor, que eu não consigo, que eu não me emociono mais quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus. Pastor, no início da minha jornada com Cristo,
na minha vida devocional, todas as vezes quando eu lia as Escrituras, eu me emocionava. Mas eu não me emociono mais. Por quê, irmãos? Exatamente pelo que o pastor Saulo colocou aqui. Porque você trocou o prazer de estar com Deus, o prazer de meditar na sua palavra, pelos prazeres do mundo, por outros prazeres. Porque outrora você encontrava satisfação na presença de Deus e na palavra de Deus. E talvez você não encontre mais. E agora, pastor? E agora você precisa se arrepender? Tem crente aí? E aí, se você está assim, você precisa se arrepender? Você precisa se humilhar? E você precisa dizer para o Senhor: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu tenho colocado as minhas satisfações, as minhas expectativas e os meus prazeres em tantas coisas, em tantas pessoas, e não no Senhor e na Tua palavra. Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração para que o Senhor seja o meu prazer. Para que o Senhor volte a ser o meu prazer, a minha satisfação. Para que o Senhor possa ser tudo para mim, outra vez. Amém, irmãos? No livro de 2 Reis, no capítulo 22, a Bíblia relata um momento na vida do rei Josias. Rei Josias começou a reinar com 8 anos. Já pensou? E ele reinou por 31 anos. E a Bíblia diz que no 18º ano de reinado de Josias, o que aconteceu, pastor Beto? O que aconteceu no 18º ano de reinado do rei Josias? O que aconteceu é que o seu sumo sacerdote, Uquias, ele buscou e encontrou o livro. Diz o texto, em 2 Reis, capítulo 22, verso 8: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. O sumo sacerdote Uquias encontrou o exemplar do livro da lei. E o interessante, que isso aconteceu quando o templo estava sendo restaurado. Olha que interessante. Fica comigo. Esse momento acontece quando o templo estava sendo restaurado. E é o que foi que Deus ministrou ao meu coração, irmãos, ao meu coração. Que num cenário de restauração, buscar e encontrar o livro é necessário. Eu não sei quantos de vocês estão precisando de restauração na sua vida. Talvez você esteja precisando de restauração em alguma área da sua vida. Talvez na sua vida financeira, talvez na sua vida emocional, talvez na sua relação com Deus. Talvez você esteja carecendo de restauração no seu casamento, no seu lar, na sua relação com alguém. Eu não sei. O que eu sei é que em um cenário de restauração, buscar o livro e encontrar o livro é essencial, é fundamental, para que você experimente plenamente a restauração que Deus tem para a sua vida. Você está aí? Em um cenário de restauração,
buscar e encontrar o livro faz toda a diferença. E a história conta que um homem buscou e encontrou o livro da lei, o sumo sacerdote Ilquias. Mas essa mesma história conta que um segundo homem, estamos falando de homens de autoridade, um segundo homem de autoridade, a saber o escrivão, chamado Safã, ele leu este livro. Mas a história conta também que surgiu um terceiro homem de autoridade, a saber o rei, chamado Josias, que ouviu a leitura da palavra de Deus feita pelo escrivão Safã. Logo, vamos lá, 3 homens, 3 autoridades. Um buscou e encontrou o livro, e entregou para o segundo homem, o escrivão, chamado Safã. Este segundo toma o livro e o lê. Daí surge um terceiro homem, homem de autoridade, chamado Josias, o rei. E o texto diz que depois que Josias, quem era Josias? Diz assim comigo, o rei. Depois que o rei, ele ouve a palavra de Deus sendo lida pelo escrivão Safã, o que é que acontece? Sabe o que acontece, irmãos? Diz o texto que Josias, ele se humilhou, ele se arrependeu. E ele constatou, está escrito no versículo 13. O rei ordenou a Ilquias, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais, olha o que está dizendo o rei Josias a Ilquias, o sumo sacerdote. Ele está constatando algo importante, algo relevante, algo muito sério. Porquanto nossos pais não, diz comigo assim, não. Outra vez, não. Sempre preste atenção aos nãos na Bíblia. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. O rei está constatando, ele está admitindo, ou seja, como diz, a ficha caiu para o rei Josias. Qual ficha, pastor? De que os antepassados não deram ouvidos às palavras deste livro. Que foi encontrado pelo sumo sacerdote, que foi lido pelo escrivão e que foi ouvido pelo rei. Percebe a atenção nessa ordem? Você está aí? Pegou no teu espírito? Pegou aí? Nós sempre temos que prestar atenção nas ordens na Bíblia. O livro foi buscado e foi encontrado, em primeiro lugar. Segundo, o livro foi lido. Em terceiro lugar, o livro foi ouvido. E o texto diz, estou sendo repetitivo, para realmente ficar assim no seu coração, no seu espírito, na sua mente, que o rei Josias, ele se humilhou, se arrependeu, depois que ele ouviu. E aí Deus ministrou algo no meu coração. Aí você julga, tá? Vocês julgam, por favor. Ele não se humilhou e ele não se arrependeu depois que ele leu. Mas foi depois que ele ouviu, depois de ter lido. Pegou aí? Muitos não estão se humilhando diante do Senhor
e se arrependendo, não é porque deixaram de ler a Bíblia. Continuam lendo, mas não estão mais ouvindo. Pegou aí? O problema, irmãos, escutem. O problema não é parar de ler a Bíblia. O problema é parar de ouvir o que Deus está dizendo. As igrejas estão cheias, abarrotadas, irmãos, de homens e mulheres que continuam lendo a Bíblia, mas não ouvem mais a Deus. Continuam lendo as Escrituras Sagradas, mas sem expectativas, ou com as expectativas erradas. Muitas vezes, como se estivessem fazendo um rito. De forma religiosa. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao hábito da leitura bíblica. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ler a Bíblia por ler, apenas para ler, para dizer que você está lendo, para dizer que você leu, para dizer que você, mais um ano que você leu, fez a leitura anual da Bíblia. Mais um dia que você leu o livro de Provérbios, o Provérbios do dia. Ler por ler, irmãos, não faz sentido. Abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. O que é que diz o texto bíblico? Há uma ordem, irmãos. O texto diz, bem-aventurado, Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados aqueles que, em primeiro lugar, leem, e aqueles que ouvem. Para por aí? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e, em terceiro lugar, guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, felizes, muito felizes, são os homens, são aqueles que leem, são aqueles que ouvem e são aqueles que guardam. Eu leio a Bíblia para quê, pastor? Para ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Aprendeu? Nós nos aproximamos das Escrituras com a expectativa de ouvir a voz de Deus. E aí, pastor, quando Deus falar comigo, daí você obedece. Você não questiona. Você se submete ao que Ele está falando. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é poder. Porque a palavra de Deus, ela é a autoridade em nossas vidas. Segunda razão. Eu amo, eu leio, eu estudo, eu conheço a palavra de Deus, eu preciso conhecer para fazer a vontade de Deus. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, João 4,34. Deus tem uma vontade, ela está revelada na sua palavra. Está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 2. Para experimentar a sua vontade, eu preciso ter a minha mente renovada e a minha vida transformada. Não vos conformeis com este mundo, não tomai a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para viver, para experimentar, para que experimenteis a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita.
Ou seja, para nós experimentarmos a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos de uma mente renovada. E somente uma mente renovada tem uma vida transformada. Somente quem tem uma mente renovada tem uma vida transformada. Somente quem está sendo renovado na sua mente está sendo transformado na sua vida. Essa é a relação que há entre verdade e vida. Quando nós conectamos a verdade de Deus à nossa vida, o que é que acontece, pastor? Qual é o extrato disso, o resultado disso? Transformação, vidas transformadas. Jesus não ensinava por ensinar. Jesus ensinava, proclamava e anunciava para que vidas fossem transformadas. E Deus hoje? Deus fala comigo e com você para que as nossas vidas sejam transformadas. Eu leio as Escrituras para ouvir a voz de Deus e obedecer esta palavra. Para quê, pastor? Para que a minha vida possa ser transformada? Para que eu permaneça no centro da vontade de Deus? E aí nós aprendemos, irmãos, que sempre quando eu faço a vontade de Deus, eu sou fortalecido. Somente, eu gosto de usar o somente. Somente quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos fortalecidos. Na caminhada, irmãos, na caminhada, quando nós fazemos a vontade de Deus na caminhada, na nossa caminhada, nós somos fortalecidos por Deus. Deixa eu abrir o coração para vocês. A Bíblia diz que toda a autoridade é de Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 28 que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a quem? A Ele. Toda a autoridade é de Deus. Na verdade, Deus é a fonte de toda a autoridade. Ele é a fonte da autoridade. Jesus é a autoridade. Hebreus vai dizer que Jesus ele é o cabeça, ele é o centro, é o fundamento e é o resplendor da glória de Deus. O que eu quero dizer para você é que esse Deus que é a autoridade, esse Cristo que tem autoridade, que governa sobre as nossas vidas, ele nos dá autoridade. Mas ele nos dá autoridade somente para nós fazermos uma coisa. Anota aí. Deus nos dá autoridade para nós fazermos apenas uma coisa. E o que é essa coisa, pastor? É a sua vontade. Deus dá autoridade à sua igreja para a sua igreja fazer a sua vontade. Deus quer te dar autoridade. Sabe para quê? Para que você possa fazer a vontade dele. Em terceiro lugar, revisando, nós carecemos de Deus, carecemos da sua palavra, carecemos de conhecer a sua palavra, de amar a sua palavra, de estudar a sua palavra, para ouvir a sua voz, para fazer a sua vontade, mas em terceiro lugar, para ter vida. Para quê, pastor? Para ter vida. A Bíblia diz que Jesus, ele é a fonte de vida. E a Bíblia diz também que Jesus, ele é a fonte de pureza. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que diz que se apresentou como a ressurreição, como a vida, como a verdade, ele diz, sabe o quê? Quem tem sede, venham a mim e beba. Quem tem sede, vem até mim e beba de mim. Ah, irmãos, vida somente em Cristo. Você quer ter vida?
Você quer mais da vida de Deus na sua vida? Você quer mais da vida de Deus no seu casamento? Você quer mais da vida de Deus na vida dos seus filhos, no seu lar, nos seus relacionamentos, dentro de você? Então, vai até Ele e bebe, mas bebe dele. Jesus, ele diz que o Espírito é o Espírito da verdade, mas é o Espírito da vida. E o mesmo Jesus que disse isso, ele diz lá em João, no capítulo 6, versículo 63, que as suas palavras são Espírito e vida. Logo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da vida, ele é o maior interessado em implantar dentro de você o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você coloca a palavra de Deus para dentro de você, mais você ativa a ação do Espírito Santo em sua vida. Quanto mais você nutre a sua mente e o seu coração com as Escrituras, quanto mais você expõe a sua mente e o seu coração às Escrituras, quanto mais você nutre a tua mente e o teu coração com as Escrituras, mais você coloca para dentro de você o quê? A palavra de Deus. E quanto mais você coloca para dentro de você a palavra de Deus, mais você ativa dentro de você o quê? A ação do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, quer dizer então que o Espírito Santo de Deus, ele é o maior interessado em que eu nutra a minha vida com as Escrituras? Sim. Quando Jesus faz menção ao Espírito Santo, ele diz o seguinte: eis que eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Olha um dos papéis dele, é nos ensinar com a palavra e nos ensinar pela palavra. E ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos disse, que eu vos ensinei. Vejam o papel do Espírito Santo, irmãos. O papel do Espírito Santo de Deus é de nutrir a nossa vida. E como é que o Espírito Santo de Deus nos nutre e quer nos nutrir? Com a Bíblia. Quantos já fizeram dieta, estão fazendo ou precisam fazer? Olha, irmão, que ele disse que aquele que... Eita, Jesus. Eu preciso. E se eu disser para você que o Espírito Santo tem a melhor dieta para as nossas vidas? A melhor dieta quem tem é o Espírito Santo. É a dieta do Espírito Santo. Só que a dieta do Espírito, ela não afeta só o nosso espírito, ela afeta toda a nossa vida. Afeta o nosso espírito, afeta a nossa alma, afeta o nosso corpo, afeta todas as áreas, todas da nossa vida, todas as nossas faculdades. Agora, o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. E lá em João 17, quando Jesus ora, na oração sacerdotal, quando ele ora ao Pai, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Jesus, orando ao Pai pelos seus discípulos e por todos nós, por todos aqueles que ainda haveriam de se tornar seus discípulos, cá estamos nós. Ele orou: Pai, santifica-os na verdade. E a verdade é a tua palavra. E o mesmo Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Logo, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos santifica, é aquele que nos purifica, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos renova, mediante as Escrituras, irmãos.
Nós queremos ser salvos, nós queremos ser libertos, nós queremos ser curados, nós queremos ser renovados, nós queremos ser avivados por Deus, nós queremos avivamento. Mas nós dizemos que nós não temos tempo para ler, para meditar e para praticar as Escrituras. Quando nós estudamos, estou concluindo, quando nós estudamos a história dos reavivamentos, nós descobrimos um denominador comum em todas as histórias dos reavivamentos. E qual é, pastor? É que todos os reavivamentos, século XX, século XIX, século XVIII, século XVII, todos foram precedidos por homens, por mulheres, que se voltaram às Escrituras. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou repetir. Todos os reavivamentos, eles têm um denominador comum. Homens e mulheres comuns, como eu e você, decidiram voltar-se a Deus e voltar-se à sua palavra. E aí nós queremos viver um genuíno avivamento, mas não queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos avivamento, mas não queremos ser santificados pelo Espírito Santo de Deus mediante a sua palavra. Nós queremos fluir nos dons, mas nós não queremos fluir nas Escrituras. Infelizmente se fez esse divórcio, irmãos. É lamentável. É lamentável que na história os homens fizeram esse divórcio, pastor Saulo. Os pentecostais são os do fogo, o do Espírito. Os tradicionais são os da palavra. Você está aí? O homem divorciou o que na ótica de Deus não dá para divorciar, não dá para separar. Deus é o Deus da palavra. E a palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Cristo é o Cristo da palavra. E a palavra é a palavra de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. E a palavra do Espírito. Lá em Efésios diz que que a espada do Espírito é o que, irmãos? Efésios. Diz que a espada do Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus. Logo, você quer ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus? Então que a sua mente, que o seu coração, que o seu espírito sejam saturados e encharcados com a palavra de Deus. Quanto mais você transbordar da palavra, mais você vai transbordar do Espírito. E quanto mais você transbordar do Espírito, mais você vai transbordar da palavra. Ah, pastor, eu estou cansado, eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero mais do Senhor, mais do Espírito Santo de Deus, mais do fogo de Deus. Ah, irmãos, então você precisa pedir para o Senhor para quebrantar o seu coração. Você precisa orar ainda hoje: Senhor, quebranta o meu coração, porque eu preciso me voltar para o Senhor outra vez. Senhor, quebranta o meu coração, porque eu preciso voltar a ouvir a Tua voz outra vez. Ah, Senhor, eu estou tão distante do Senhor, eu estou tão distante da Tua casa, eu estou tão distante dos Teus propósitos, eu estou tão distante da Tua palavra. Ah, Senhor, eu não posso mais viver longe de Ti. Ah, Senhor, quebranta o meu coração, restaura dentro de mim, Senhor, o amor pelo Senhor e pela Tua palavra. Senhor, eu quero voltar a amar o Senhor e mais amar a Tua palavra.
Eu quero voltar a me emocionar diante do Senhor, mas eu quero voltar a me emocionar quando eu estou a sós contigo, meditando na tua palavra, ouvindo a tua voz enquanto eu leio a tua palavra, sendo tocado pelo teu Espírito enquanto eu mergulho nas Escrituras. Irmãos, nós precisamos, fique em pé no nome de Jesus, vamos orar e já vamos cear, tá? Vamos orar agora, mas vamos cear também. Fique em pé no nome de Jesus. Nós precisamos voltar a ser os homens e as mulheres da palavra, que amam a Deus de todo o seu coração. E porque amam ao Senhor, escutem, porque amam ao Senhor de todo o seu coração, amam ouvir a sua voz. Você está aí? Porque amam o Senhor, amam ouvir a sua voz. E porque amam ouvir a sua voz, amam ler as Escrituras. Nós precisamos nos tornar, meus irmãos, estes bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Nós precisamos ser estes, irmãos, esses homens e essas mulheres que têm prazer, o mesmo prazer que o salmista declarou no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque ele ama o Senhor. Porque ele ama o Senhor. Porque ele ama ouvir a voz do seu Senhor. E ele ouve a voz do seu Senhor todas as vezes que ele medita na sua lei, na sua palavra que é viva, e na sua palavra que gera vida.